A nossa aula hoje, nós vamos discutir um pouco sobre algo que aterroriza o bolso, os salários dos trabalhadores, a inflação. O que é inflação? O que causa a inflação? Os vilões da inflação. Então nós vamos discutir isso na aula de hoje. Então o que é inflação? A inflação, nós podemos dizer que é, a grosso modo, a subida geral dos preços. Isto é, quando uma diversidade de bens e serviços sofre elevação nos seus preços. Não é considerado surto inflacionário quando há subida ou elevação de preço de um gênero ou outro isoladamente. Quais são as causas da inflação? A inflação pode ter causa monetária, quando o governo decide imprimir papel moeda. Pode ter causa psicológica, em que agentes sobem os seus preços porque acham que outros agentes também vão subir os seus, porque o mês passado tivemos um surto inflacionário e por isso se elevam os preços no mês atual, seguinte, temendo sempre perda nos seus lucros, nos seus ganhos. E também há as causas reais, de fato, que é quando há um desajuste entre produção e consumo, entre a oferta de bens e serviços e o consumo. Então isso é uma causa real, de fato, que leva a um surto inflacionário. Quais são os vilões da inflação? Os gastos públicos, em primeiro lugar. Então, quando o governo decide elevar os impostos, aumentar a tributação da população para cobrir determinados gastos públicos. Essa elevação de impostos, consequentemente, vai aumentar os preços dos bens e serviços que são repassados para a população. É uma forma do governo repassar, é coisa comum, é corriqueiro, repassar os seus gastos, os seus excessos para a população. Também, quando o governo, para cobrir despesas, concluir obras paralisadas, pagamentos de títulos públicos, decide imprimir papel moeda. Como nós sabemos, o valor da moeda de um país é equivalente, é correspondente ao seu PIB, que corresponde à produção de bens e serviços anualmente no país. Se o governo, ou digamos assim, se o PIB de um país é igual a R$10, considerando a moeda brasileira, e o governo decide imprimir papel moeda atingindo um valor de R$20, esses R$20, eles correspondem igualmente o equivalente ao PIB do país. Isto é, torna-se uma moeda desvalorizada. Então, se uma banana custava R$1, por exemplo, na situação anterior, com o aumento da moeda em circulação no mercado,
uma banana agora passa a custar R$ 2, já que, conforme o exemplo citado, o PIB passou de 10 para R$ 20. Então nós vamos ter aí uma elevação de preço nas mercadorias em circulação. Um outro vilão são os cartéis. Lembrando-se que a formação de cartel no Brasil é proibida por lei. Mas existe, né, de forma sutil a existência desses cartéis. E o que são cartéis? O cartel, ele é um grupo de empresas, geralmente pequeno, que controla um setor de atividade no país, um setor de atividade econômica, seja de bens ou de serviços. E nos cartéis, geralmente, o grupo de empresas envolvido na produção ou comercialização de bens e serviços não concorrem entre si, combina o preço com valor acima do mercado para que todos saiam ganhando. Ou simplesmente restringe a produção, dá um freio na produção, diminui a produção para que os seus produtos se valorizem no mercado. Um outro vilão são os custos de produção. O aumento nos custos de produção. Então, digamos que em situações diversas, seja o encarecimento da mão de obra, seja aumento nas tarifas de energia, matéria-prima e etc., esse encarecimento, esse custo mais elevado no processo de produção, as empresas elas passam para o consumidor final, gerando um surto inflacionário. Uma outra questão interessante é que as empresas, em determinadas situações de dificuldade financeira, contraem ou podem contrair empréstimos para viabilizar os seus projetos. Uma consequente elevação nas taxas de juro pode dar também uma elevação no montante, né? No valor desses empréstimos. Esse excessivo, ele também é passado para os consumidores através de elevação de preço nas mercadorias e nos serviços, logicamente. A elevação da carga tributária é um outro fator também. Quando isso acontece por parceria público-privada, de concessão, por exemplo, né? Digamos que o governo ele realiza uma parceria com determinadas empresas estrangeiras, digamos assim, para atrair esses investimentos para o Brasil e concede isenção fiscal, isenção ou redução na carga tributária dessas empresas. Isto, né, a empresa ela vai ter esse benefício, né, fruto dessa concessão, mas o governo não vai perder, pois isso vai ser repassado para o consumidor final, né, para nós consumidores. Um outro fator, um outro vilão, né, que falei anteriormente, é quando há uma queda na produção. Ou seja, quando há um desequilíbrio entre produção e consumo.
entre oferta e procura. Se houver uma produção menor, insuficiente em relação ao consumo, nós vamos ter uma elevação nos preços das mercadorias. Então isso é uma causa real, uma causa que acontece frequentemente, né? Relacionado à lei da oferta e da procura. Se a oferta é menor do que a procura, nós vamos ter uma elevação de preço. Um outro vilão que mexe muito, que gera surtos inflacionários no nosso país, é a elevação do dólar. Essa elevação do dólar, inclusive, trabalharemos em aulas posteriores. Quando há uma desvalorização do real em relação ao dólar, isso gera no mercado interno um surto inflacionário, pois aquelas mercadorias que são compradas em dólar no exterior, elas vão sofrer alteração de preço. Como por exemplo, o Brasil ele produz aproximadamente 50% do trigo que consome. Os outros 50% é importado, principalmente da Argentina. Então, se houver uma elevação na moeda americana, no dólar, nós vamos ter aqui um repasse dessa elevação no pão, no bolo, nas bolachas, no macarrão e por aí vai. Os produtos médico-odontológicos, uma grande parte deles é importada, enfim, todos aqueles produtos que são importados, cuja negociação é feita em dólar, vão sofrer alteração de preços aqui no mercado interno. Então, na próxima aula, discutiremos formas de combate à inflação. Até a próxima.